Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todas, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje, o sangue nunca foi tão espesso, nunca foi tão vermelho. Com vocês... O filme de hoje é O Prelúdio pra Matar, do Dario Argento. De novo, a gente tá no Giallo, né? Outro filme italiano. Ele é de 1975 e tem 126 minutos. Ele é um filme diferente, né? Ele é um filme de assassino que flerta um pouco com um filme de espírito. Apesar de não ter nenhum espírito, né? Mas ele tem essa premissa e ele traz esse peso. É um filme, no mínimo, diferente. Com relação à arte, ele vai entregar um filme maravilhoso, assim como o Mario Bava faz também. Tanto no uso das cores quanto na construção da arte em si, né? Dos objetos de cena e tudo mais. Ela é muito rica. Sim, é tão rico que chega a ser até poluído em alguns momentos, né? Principalmente quando você tem alguma cena de assassinato, né? Mas... Sim. Tipo, o local onde acontece os assassinatos normalmente tem um excesso de informação na arte, sabe? Mas fica muito legal. A fotografia também é muito, muito bem feita. Tipo, tem alguns momentos em que a câmera, ela encarna o assassino, né? Que você tem um ponto de vista do assassino. E você tem aquela câmera que move de um jeito estranho, meio stalker, meio voyeur, né? Sim. Que ajuda bastante a construir um suspense no filme e a dar uma camada a mais, né? Isso é muito legal. Esse filme, ele tem uma motivação psicológica por trás, né? Todos os atos do assassino tem algo de psicológico por trás. Apesar da gente ficar meio assim, né? Mas vamos pincelar um pouco a trama. Ele começa com um insert, que é um flashback de uma cena de morte, que acontece ali mais ou menos na década de 50, no qual a gente vê apenas uns closes, né? Muito próximo dos elementos que causam essa morte. Que é a faca, os sapatinhos lá da criança. Então a gente tem esses elementos aí que já são uma coisa meio esquisita, né? Isso aí aparece bem no meio dos créditos iniciais. E você vê a cena, na real, você vê o assassinato pela sombra, né? Isso. Da sombra de duas pessoas esfaqueando a outra. Sim. E o que fica mais na cara, além desses elementos que você falou também, é a árvore de Natal no fundo, né? Isso. Depois disso, a gente tem um salto para já 1975, mais ou menos, né? Acreditamos que o filme se passa no ano no qual ele foi lançado, ou foi feito, né? Entre 74 e 75. E mostra a Helga Ullmann, né? Que é uma telepata lá, alemã, que tá dando uma palestra. E no meio da palestra ela sente que tem um assassino lá, que já matou no passado e que pode vir a matar de novo. E aí a gente vê a câmera de novo assumindo o ponto de vista desse assassino, né? Nós, espectadores, nós vemos o mundo pelos olhos desse assassino, né? Então, você vê ele saindo e depois lá na frente, depois de ser apresentado tanto ao Carlo quanto ao Mark, o Mark, que é o personagem principal, né? O Carlo é o amigo. A gente vai ver essa Helga sendo assassinada brutalmente. E o Carlo e o Mark vão presenciar esse crime, né? Na verdade, eles vão ouvir, né? Isso. Eles vão ouvir ela gritando, mas quem realmente presencia a bagaça é o Mark, né? Porque ele vê ela sendo assassinada pela janela, e aí ele vai e sobe, porque ele vai sobrar até o apartamento dela, porque ele mora no mesmo prédio. Isso. E porque no decorrer desse filme a gente percebe que ele não pode ver um cadáver que ele vai lá futucar. Tipo, o Mark é uma pessoa muito estranha, ele tem trejeitos muito estranhos, tipo, é uma pessoa que tá sempre ansiosa, nervosa, inclusive a personagem da Diana, se não me engano, que é uma jornalista, né, que também é outra que virou mexer, surge um assassinato, a mulher tá lá em cima pra ver se consegue uma matéria, né? Ela é tipo Leicea Cabaricá. Né? Que é aquele jornalista que... abutre, né, descobre um assassinato e vai pra cima. Tipo, não, peraí, o que tem? Posso fazer uma matéria sobre isso? A Diana vive comentando, falando que ele é muito nervoso, ele tá sempre cutucando alguma coisa, e ele fica, não, eu não sou nervoso, que não sei o quê. E assim, eu não sei. Depois, outros personagens dos filmes que a gente viu até agora do Giallo, além de serem duas personagens femininas, e todas as duas serem muito mais envolvidas em ir atrás do mistério e muito mais independentes, tipo... Ele, sei lá, cara, ele é um chuchu, sabe? Tipo, de sem graça. Exatamente. Ele, tipo, primeiro que ele vai numa moleza atrás de bagaça sem uma determinação nenhuma. Ele tem uma cara de bunda.
E, na verdade, ele vai mais por ego, né? Porque, tipo, eu vi alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Né? E essa é a motivação dele pra ir. E aí, como se não bastasse isso, ele é extremamente machista. Ele é o personagem que você olha e fala assim, cara, eu não consigo gostar de você. Eu quero que você se lasque. É tipo isso. Ele é um machista recalcado, né? Porque ele vira pra Diana, né? E a Diana é mais alta do que ele, né? Ele é baixinho. Ela tem 1,75 e ele lá, né? Daí ela fala pra ele, né? Que mulheres são independentes, são fortes e tal. Aí ele vira, não vem com essa não, de que os sexos são iguais, que sei lá o quê. Mulheres são delicadas, são fracas. Aí ela vira, tá bom, vamos fazer uma queda de braço. E ganha dele na queda de braço 2 vezes, né? Ganha na primeira e fala, não, peraí, eu não tava preparado. Aí na segunda ele faz a contagem, olha pra ela e tal. Fica disputando força um tempão. E ela vai vencer ele e fala, não, você usou um truque sujo, não sei o quê. Tudo pra desmerecer a vitória dela. Exato, mas na hora que precisa, tá lá, não, eu preciso que você arranje o endereço de fulana pra mim, eu preciso que não sei o quê. Te catar? Cebosa. Exatamente. Mas ele é um pianista, mas ele é uma pessoa muito esquisita, apática, alguém que, na minha opinião, parece que ele só sobrevive, sabe? O próprio amigo dele, né, o Carlo, fala que, tipo, eu sou um músico proletariado, eu toco porque eu preciso disso pra sobreviver. Você toca porque, sei lá, você gosta, não sei o quê. Não que goste de fazer as coisas por gostar seja ruim, mas o amigo deixa claro que não fala algo mais contundente pra não acabar com a amizade, mas ele sabe que o Mark faz aquilo porque, sei lá, ele não tem mais nada o que fazer na vida. Exato. Mas enfim, ele é tão estranho que você fica pensando que ele é assassino o tempo inteiro, que ele, sei lá, é meio Dr. Jack e Mr. Hyde. Pode rolar uma dupla personalidade ali, né? Inclusive, eu acho que faria mais sentido, até um determinado ponto do filme, parece que faz muito mais sentido do que o final em si. Até que você para pra pensar e no final faz sentido. Mas é um pouco estranho. Sim. Eu não sei, eu sinto que é meio tacado, sabe? A mesma coisa que acontece com os outros, que de certa maneira a trama não é necessariamente um negócio que você olha e diria, nossa, que fantástico. Mas esse eu achei um pouquinho mais tacado do que os outros. Sim. Os méritos dele estão muito mais na direção de arte e na própria condução da câmera, né, a decupagem e tudo mais, do que o roteiro em si. O roteiro, ele é muito jogado e ele é um filme muito de momentos, né? Ele tem os momentos que explode e tem os momentos que o filme anda pra trás, né? Então, a investigação era pra ocorrer como é que ela ocorreria num filme normal de assassino, né? Como a gente viu nos outros. E mesmo a trama sendo bobinha, ela corria de um jeito totalmente lógico, né? Nessa daqui, ela dá uma volta que parece meio ilógica. Aconteceria o quê? Houve um assassinato da Helga. Então, tudo aconteceria, né? As pessoas investigando o que aconteceu ali. Por que alguém iria querer matá-la? Quem são os suspeitos? E a partir disso ia se desenvolver a trama. Nesse não, ela foi morta. E aí esse personagem fica coisa porque não lembra. E aí alguém fala pra ele, procura história de fantasma. Ele vai procurar a história de fantasma, descobre uma casa e a história vai por ali. Aí morre a escritora do livro que escreveu a história sobre o fantasma, morre não sei quem, e chega no assassino e pronto. E aí não é o assassino e vem o verdadeiro assassino. É meio isso que acontece nesse filme, né? Ele tem que ir pra um lado e ele vai dando um monte de voltas e vai parar no outro que não tem nada a ver. E é um pouco estranho também, porque nos outros filmes que a gente viu, o assassino meio que ele aparece mais constantemente, sabe? Enquanto nesses, eles são tão coadjuvantes de certa maneira, tipo, tanto o Carlo, né, que é quem acham que é o assassino inicialmente, quanto a mãe dele, né, que é quem realmente é a assassina, que você fica tipo, eles são assassinos, ela é assassina. Obrigada. Okay. E o assassinato dela que realmente faz sentido é o primeiro, porque ela tem problemas mentais, era pra ela estar se tratando. O marido dela diz pra ela fazer isso, ela fala que não vai, mata ele na frente do filho. Esse é o flashback que a gente vê no início, né? Na verdade ela fala que não vai voltar, né? Então provavelmente ela já esteve internada, deve ter tido uma experiência horrível, até por causa da época, né? E não queria voltar. Faz sentido ela ter um trauma de que, tipo, não quero voltar pra lá, e aí, tipo, se vê forçada a matar o cara. Isso. E já pegando esse histórico dela de problema mental, ela tava lá na palestra sobre
paranormalidade, né, onde a Helga acaba lendo a mente dela, ela fica com medo, obviamente, porque acha que a Helga pode denunciá-la. Então faz sentido ela ir lá e matar a Helga. Mas depois disso ir lá matar a autora que escreveu um livro, que esse livro já tá publicado há anos, sobre a casa onde ela morava e ela matou o marido. Só que ninguém sabe disso, né? E aí todo mundo acha que só é uma história de fantasma. E aí, tipo, esperar anos pra ir lá e matar a pessoa efetivamente, isso ficou meio... Não, e eu acho um tanto quanto estranho também, porque dá a entender que o assassino sabe todos os passos que eles estão falando, que eles estão tomando. Tipo, todas as pessoas que eles procuram pra tentar desvendar o mistério, que no caso é o Mark junto com a Diana, que... eles morrem, né? As pessoas morrem. Sim. E aí, tipo, vai essa escritora, vai o cara, o outro cara que tava lá dirigindo a coisa da paranormalidade. Só que assim, tirando o Mark e a Diana, ninguém sabia que eles estavam indo atrás dessas pessoas, sabe? Exatamente. E aí fica um negócio tipo, como é que ela sabia que eles estavam indo atrás, sabe? Fica meio... O engraçado é que quando ele vai visitar o amigo e ele acha lá a mãe dele é esquisita, mas ela é esquisita parecendo, sabe, aquelas estrelas de cinema que perderam. E o que é uma coisa legal, né? Porque a própria atriz realmente é uma grande atriz da década de 30 e 40 do cinema italiano. Né? E aí parece... Me lembra um pouco o Crepúsculo dos Deuses, né? O Sunset Boulevard. Que é aquela atriz que tem aquela memória nostálgica que tá querendo voltar. Ela me parece isso, e não uma assassina. Ela parece aquela mãe do colega que vai te dar um monte de biscoito e ficar pedindo pra você ficar ali conversando de boa na lagoa. Sim. E não... assassino. Tudo bem que, enfim, é até legal que não seja um assassino, alguém que você espere que seja assassino, sabe? Mas do mesmo jeito ficou meio tacado, assim, sei lá. Sim, talvez fosse mais interessante se fosse a Gina, ou se fosse realmente o Mark que tivesse esse problema de dupla personalidade, sei lá, alguma coisa assim. Ou até se fosse a garotinha lá, ia ser meio doido, mas fazia sentido, porque a garota tinha mais perfil de psicopata do que a mulher, a mãe do pai, do Carlo. Cara. Gente, aquela garota é muito bizarra. Se alguém não cuidar daquela garota, ela vai virar um monstro. Exatamente. E o pai não sabe lidar nem um pouco com ela, né? Não, o pai vai ser a primeira vítima, convenhamos, porque ele vive dando os tapas na garota e a garota já tortura os bichinhos, né? Pra matar o cara é um pulo. Sim. Então, pra quem ficou perdido nesse pedaço, né, e acabou não assistindo o filme, é que ele vai tentar descobrir o segredo lá da casa assombrada, que por um acaso é a casa onde morava o amigo dele quando era criança com a mãe, e foi onde ela matou o marido, né, que é esse flashback que a gente viu lá no início. Ele vai falar com o cara que é responsável pela venda da casa. E a filha do cara é uma garotinha ruiva que fica torturando os animais, é uma garota muito esquisita. Ela vê um desenho na escola porque botaram ela de castigo, ela vê um desenho lá sobre um assassinato, ela pega, leva pra casa e pendura na parede, sabe? Então ela tem essa coisa esquisita aí, né? Então, ela parece uma assassina muito mais plausível do que todos os outros que aparecem. Exatamente. Mas eu ainda acho que se fosse a Gina ia ficar uma coisa interessante, porque ia ser a repórter que caça esses assassinatos e ela não acha, e ela forja os assassinatos, sabe? Sim, isso também é uma parada isso é muito mais interessante. Até porque quando ela chega na casa, né, e acha a casa queimando ela salva o Mark, né, ela tem uma mudança de comportamento e até no jeito que ela fala, e você olha e fala, caraca, essa mulher é assassina, não é possível. Exatamente. E fica plausível, sabe? E aí você descobre que é só um erro de roteiro mesmo. Né? Enfim. É que nem o lance de... Ela é muito independente, né, ela é uma personagem muito forte, até um pouco chata de certa forma, mas... é compreensível que ela seja daquele jeito, né? Ela tá lidando com policial, tá lidando com suspeitos de assassinato e no mundo jornalístico da década de 70. Então ela tem que se impor, né? Não, e convenhamos também que os policiais que ela lidar são uns caras muito babaca. O cara tá literalmente comendo um sanduíche numa cena de crime e sendo extremamente, tipo, escroto. E se você olhar dentro das cenas da edição do jornal, você quase não vê a mulher também, sabe? Então faz todo sentido que ela haja desse jeito. Sim. Eu só não entendi uma coisa que os roteiristas botaram, que parece que ela é completamente apaixonada pelo Mark desde a primeira vista, sabe? Eu não sei se ela tava forçando pra tentar conseguir a matéria, tanto que no final ela fala, tudo isso só por causa de uma matéria merda, ou se era alguma coisa. Tanto que ele no final chama ela de tesouro, mas como não mostra ela depois que ela vai pro hospital,
a gente fica sem saber isso, né? Exato. Se ela tava fingindo ou não. Inclusive a cena que ela é esfaqueada é a cena mais leve, assim, do filme, porque você só vê ela com a faca na barriga. É. Porque todas as outras mortes são extremamente violentas e cruéis, e algumas a ponto de, tipo, desnecessárias, assim. Você olha, tipo, você tinha necessidade de me mostrar isso mesmo, desse jeito? Pô, tem a do pobre coitado do Carlo, porque ele é vítima de tudo, né? Exato. E a dele parece premonição, sabe? O filme Premonição. Aham. E é uma coisa bizarra, assim. Sim, o nível de qualidade, assim, ainda vai naquela vibe do trash, do exagerado. Só que se você for parar, é a mesma coisa dos outros. Se você for parar pra pensar no nível de crueldade, você vai, caraca, velho, qual é a necessidade disso? E só uma outra coisa que eu tava pensando aqui é a dinâmica de mãe e filho, né? Que o filho vai pra proteger a mãe e acaba que é a mãe que é a verdadeira assassina. A gente vai ver isso consolidado 5 anos depois, né? Com Sexta-feira 13. Que o primeiro filme tu acha que é o espírito do Jason que foi morto e tá voltando matando todo mundo, quando na verdade você descobre que é a mãe dele que enlouqueceu por causa da morte do filho. E ela vira assassina, né? Aí óbvio que depois nas continuações é o próprio Jason e é um negócio meio louco, mas no original é isso, né? E esse filme ele tem um pouco dessa coisa. E aí é algo pra se pensar, porque o Dario Argento ele era muito amigo do Romero dos filmes de zumbi. Então pode ser que através do Romero, esses filmes tenham chegado aos Estados Unidos, influenciado lá o Tom Savini e os outros na hora da criação, talvez, do Sexta-feira 13, né? Porque todos esses diálogos que a gente tá vendo até então, tem várias das características do slasher, como a gente já veio comentando, e são antes, né? São ou 10 anos antes, ou 5 anos antes. Tá bem lá no início. As mortes exageradas, a figura feminina sendo explorada, né? Nada impede também desse mercado, não só do diálogo, mas de filmes italianos em si, terem chegado aos Estados Unidos e ao home video, né? Assim como o Zé Paixão, no caso do home video. Influenciou um monte de gente. Exato. Além do mais, a gente pode parar pra pensar também que os filmes italianos estavam fazendo muito sucesso com os faroestes. Então, pode ser que tenha chegado lá como um filme de segunda linha, né? Porque eles tinham muito dessa coisa de exibição de filmes de terror e filmes trash, filmes B, em sessões duplas ou triplas até, né? Que eles exibiam esses filmes assim. Mas aí fica a indicação desse filme pra quem adora filme de assassino, filme de terror, já assistiu todos os clássicos do slasher. Eu acho que vale a pena dar uma oportunidade pro Giallo. Então, acho que é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.